pensar, né? Então ele continua assim, Lacordaire coloca assim, colocou Deus a caridade. Vocês estão conseguindo me ouvir todos? Então, okay. Então, colocou Deus a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então, trazendo para aquilo, o grande desafio que é a riqueza, né? Porque a gente sabe que a riqueza é para nós, né? É colocado pelo Evangelho, que é um desafio, né? Porque você é tentado, você tem a oportunidade de fazer escolhas, né? Materiais que muitas vezes não lhe convém. E a oportunidade de você servir, de você multiplicar, de você servir de instrumento para amar, né? E praticar a caridade junto aos nossos irmãos. Então, trabalhar muitos valores da paciência, da indulgência, da tolerância. Né? Então, assim, a caridade para o rico tem grandes oportunidades, todos nós temos, né? Mas trazendo a riqueza, não só da matéria, mas a riqueza que temos de talento, colocou Deus a caridade. E aí a caridade, ela tem essa amplitude, né? Que lá o Livro dos Espíritos nos fala que é como se entende Jesus, benevolência, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. São as palavrinhas mágicas, né? Benevolência, indulgência, a gente diz o BIP, né? Porque benevolência, indulgência e perdão, que ainda para nós, na nossa caminhada, ainda é difícil. Nós fazemos o bem, mas não somos bons ainda, né? Mas a caridade, a oportunidade que surge na nossa vida, ela nos promove a esse movimento. Né? A caridade, como diz lá na nota de Kardec, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Então, se abrange todas as relações, né? Não há nenhum momento que a gente não tenha a oportunidade de estar na matéria e mobilizar essa matéria para que a gente possa transmutar sentimentos, construir amor e efetivamente estar servindo a Deus e não a Mamon. Então, Lacordaire continua falando que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. É outro conceito que a gente, muitos de nós, né, às vezes se perde nessa caminhada. Deus dá as oportunidades para cada um de nós e a gente recebe aquele quinhão. E o que eu faço com aquele talento, com aquilo que me é oferecido? Eu acho que aquilo é meu ou eu sou simplesmente, como diz lá no Evangelho, usufrutuário, né? Eu estou com aquilo porque Deus me concedeu a oportunidade de ter algo para que eu possa trabalhar e poder desenvolver os valores que eu ainda não tenho. Quando a gente começa a ter esse olhar, né, que é o que diz lá no Evangelho, no capítulo 2, no item 5, que é o ponto de vista, né, o nosso olhar muda de foco, a gente passa a entender o que Kardec nos coloca também logo no início do Evangelho, que é a vida futura. Lá no Evangelho, logo no início, ele diz assim, que toda a mensagem de Jesus, tudo que Jesus trouxe no seu Evangelho, ele, para ser entendido por nós, para ser compreendido, a gente precisa ter um ponto de vista, um olhar que precisa estar focado na vida futura. Então, assim, quando a gente foca na vida presente, só nessa vida material, no aqui e agora, que a gente sabe que muitos dos nossos irmãos ainda estão presos a isso, tudo fica com um peso muito maior. Tudo passa a ter uma percepção muito dura, né? Para quem não tem a doutrina espírita, né? A gente pode trazer para nós que nos encontramos e conseguimos encontrar o Pai através da doutrina, mas existem outros irmãos que conseguiram perceber a lei maior através de outras religiões, mas, enfim, quem não tem, né, essa certeza, né, essa confiança
que Deus existe, que existe um ser maior, seja o nome que eu dê a ele, e que tudo, né, por mais difícil que nós estejamos vivendo agora, existe não está nada abandonado, existe um direcionamento, existe um equilíbrio dinâmico, numa supervisão maior que a do Pai. Se a gente não tem essa visão, as situações que a gente vai vivendo a cada dia, que a gente é bombardeado, né, na nossa sociedade, elas passam a ter um peso muito, muito grande. E aí os nossos irmãos não conseguem dar conta. E aí surgem, às vezes, as doenças físicas, como a ansiedade, depressão, entre outros, porque é difícil, né, você conseguir ter entendimento e compreensão se você não perceber, tiver um ponto de vista mais amplo. Para nós que estudamos, ainda é muitas vezes difícil. Imagina aquele irmão que nem buscou a compreensão. Então, assim, a indulgência, e aí a gente vê a nossa caridade, o nosso momento de hoje, né, nós que nos colocamos na doutrina espírita, essa caridade da indulgência para com esses irmãos que ainda não compreendem o Pai, seja encarnado ou desencarnado, ela é fundamental para que a gente possa também dar conta, né, e possa também perceber e servir a Deus e não a Mamon, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo na nossa ainda imperfeições, nos nossos vícios, a gente se deixa resvalar pelas situações que não nos cabem mais. Então, assim, nós estamos sendo o tempo todo, todos nós, né, que estamos vivendo o momento presente, nós estamos tendo grandes oportunidades de autoconhecimento, de identificação do que ainda nos aflige, das situações que ainda nos aprisionam à matéria e que nos fazem não perceber essa vida maior que a gente está estudando. Mas entre a gente estudar e a gente viver, para isso a gente precisa agir. E a ação da caridade, nas mais diversas formas que ela se apresenta na vida de cada um de nós, são oportunidades únicas, seja no trabalho, seja no lar, seja na caminhada, numa ida ao mercado, esteja dentro das situações que forem, a gente está sendo sempre convidado a servir a Deus. E aí a gente escolhe se a gente só reverencia, né, e fica reverenciando como marco, ou a gente absorve aquele conhecimento e tem essa serenidade de equilíbrio para estar numa situação que a gente precisa estar na matéria, mas com serenidade, com firmeza, com certeza e confiança da presença do Pai na nossa vida. Então, vamos lá, rapidinho. E então, a ideia clara e precisa que a gente faz da vida futura, ela vai nos dar uma fé, aquela fé, assim, a fé que acarreta, né, a moralização nossa, a fé que nos dá a confiança, e nos dá justamente a possibilidade de realmente servir a Deus. Então, a dúvida, quando a gente tem dúvida, a gente dirige todos os nossos pensamentos para a vida terrestre e a gente fica preso às questões materiais. E a gente sabe muito bem que quem tem a oportunidade de trabalhar, de estar com os irmãos, às vezes numa reunião mediúnica, como que as situações de sentimentos mal resolvidos, de não perdão, né, como essas situações são situações que nos aprisionam à matéria, né? Então, quando a gente fala das riquezas, a gente tem que transmutar muito mais do que a riqueza do ouro, da moeda, mas as riquezas que a gente tem de potência, de talento, que a gente possa fazer com que isso seja movimento de servir a Deus, e não que a gente embote isso e nos aprisione nos nossos vícios. Então, a importância dada aos bens terrenos, né, isso também está lá no capítulo 2, que fala da vida futura, ele diz assim, que a importância dada aos bens terrenos está sempre, isso até eu gravei no meu evangelho,
né? Ele está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, é algo para a gente pensar, né? Então, se a minha fé ainda, e a gente sabe que a nossa fé ainda é muito, não chega a ser do tamanho do grão de mostarda, né? Mas a nossa fé ainda é vacilante. Mas a gente precisa fazer exercícios que nós somos convidados para a gente se fortalecer nessa fé, né? Então, quanto menor a minha fé, quanto mais dúvida eu tenho, mais importância eu dou àquilo que é efêmero, que é ilusório, que é as questões da matéria. Então, é o convite que a gente está sendo, e no momento, e nós vemos assim, no momento atual, que a gente está sendo convidado o tempo todo. Jesus já chegou na nossa casa, nós estamos aqui. Quando a gente está estudando sobre o Evangelho, a gente já convidou Jesus para estar no nosso lar, em cada lar de cada um de nós, né? Então, ele já está aqui entre nós já estamos pensando e refletindo sobre ele. Mas o que a espiritualidade, o que nós nos propomos quando, né, retornamos, é muito mais do que só o convite, né? A gente precisa pegar desse convite, pegar de tudo isso que a gente está tendo a oportunidade de trocar uns com os outros, nos estudos, né, nessas oportunidades que surgem, e quando houver os exercícios práticos que a vida nos proporciona, né, para cada um de nós, que a gente possa aceitar esses convites e servir a Deus, e não nos aprisionarmos com uma mão, com as questões da matéria. Então, é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Qual o móvel de nossas ações diante dos bens terrenos que Deus nos ofereceu como depositário ou usufrutuário? Porque nós somos depositários. Ele nos concedeu as situações que nós estamos vivenciando. E o que eu faço com tudo isso? Quais são os sentimentos envolvidos em tudo isso que eu estou, né, que eu estou vivendo? Meu móvel de ação é pelos desejos que eu tenho, ainda me deixo resvalar pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, né? Isso tudo são questões que nos aprisionam à matéria. Ou eu estou me esforçando, né, que é o que é levado em conta, para eu realmente amar o próximo, para fazer esse movimento de amor, de servir, né, que Jesus nos ensinou durante toda a sua caminhada, né? Então, assim, a gente se preocupa, né, se a gente pega na questão material, em economizar, ou a gente quer multiplicar, fazendo com que aquilo que a gente tem possa também ser redistribuído a outros, né? Eu vivo na ilusão, ou eu vivo na realidade realmente dessa vida maior? Então, assim, na questão 872 do Livro dos Espíritos, ele é imenso, né? Mas ele fala de um resumo teórico do modo das ações humanas. E aí ele fala de algo que é importante, né? Ele diz que nós temos a liberdade de agir ou não agir, que não há arrastamento irresistível, né? A gente pode ceder ou não aos arrastamentos. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos, não somos levados fatalmente ao mal. A gente tem a liberdade de escolha. Então, assim, o que estamos fazendo com tudo isso que a gente já tem de conhecimento da doutrina dos espíritos? Eu pratico a caridade dentro das minhas possibilidades, porque é isso que Lacordaire também, num dos itens aqui, ele diz assim: pratique a caridade dentro das suas possibilidades. O que ele está falando? Que não é, né, é o óbolo da viúva, não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que você faz, né? Às vezes eu só tenho meia hora, 15 minutos, né? Que eu use aqueles 15 minutos, aquela meia hora das minhas 24 horas do dia, se aquele é o momento que me foi possível, né? Seja ele até em termos materiais, eu faço aquilo que eu posso, mas que eu pratique.
né? Que eu dê qualidade àquilo que eu estou fazendo. E Lacordaire também fala assim: quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. O que ele está falando? Que as situações que são vivenciadas, né, de dores, de sofrimento por nós, elas devem servir para a gente poder ter um olhar quando o outro também está vivenciando, a gente conseguir ter a empatia, né? Da gente conseguir perceber a dificuldade que o outro está vivendo e se a gente tem chance, por que não aliviar? A gente sabe que a dor e a situação de cada um é de cada um, mas se a gente tem oportunidade de minimizar e se a gente está sendo oferecida essa oportunidade, por que não fazê-lo? Esse é o que ele fala, ele nos convida, né? Ele ainda fala assim: esbanjar riqueza é manifestação de desprendimento de bens terrenos, ou seja, aquele que é rico, que tem, né, uma riqueza material, se ele esbanja, né, essa riqueza, é desprendimento isso? E aí ele nos explica que não, que na verdade, né, é um descaso, porque se a gente recebe um quinhão material, é para que essa matéria possa ser multiplicada, né? A gente tem a oportunidade de fazer com que aquilo sirva não só a nós, mas a tantos outros, de várias e várias maneiras. Mas quando eu não dou muita importância, essa indiferença, ela tem um valor, né? De, na verdade, até de um certo orgulho, um certo egoísmo de nossa parte. Ainda continua falando assim: o que consiste, então, esse verdadeiro desprendimento? E aí ele fala: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los em seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, e não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Então, novamente ele vem falar, né, do valor que você tem que dar à matéria, daquilo que você pode, com o seu talento, com a riqueza que você tem, do benefício que você tem de possibilidade de promover para o outro, mas que você não sacrifique os interesses da vida futura. Então, que você não esqueça, né, que o alvo principal da nossa caminhada precisa ser do amadurecimento da vida futura, de você perceber a vida aqui agora como um ponto importante, mas que você é muito mais do que isso, que a tua vida é um continuar, uma continuação que vai depender da tua postura aqui agora. Você vira a Deus ou você vira a mamão, a matéria? Então, é questão de escolha, é de livre-arbítrio. Né? Então, que atitude devemos adotar no caso de perdermos? E aqueles que, de repente, têm os bens, né? Seja ele em que instância for, e que perde os bens que possui. Né? Existem situações, a gente tem vivido isso também na nossa sociedade, né? Essas situações que pessoas às vezes estão perdendo tudo, e a gente sabe que existem outras circunstâncias envolvendo toda essa questão, né? Mas que seja, né? Se a pessoa está passando por essa situação, uma situação de perda de alguma coisa, como eu vou, qual é a minha atitude diante de algo que cala tão fundo no meu coração, né? E a gente tem muita dificuldade de ser submisso, e aí Lacordaire fala também, né? Dessa submissão à vontade de Deus. Está lá no Pai Nosso, que ele diz assim: seja feita a vossa vontade. É muito difícil ainda para nós, né? Abrir o consentimento do coração, essa resignação, de se submeter àquilo que o Pai, de repente, está nos apresentando na vida, e que para nós ainda é muito duro, né? É muito árduo. Muitas vezes a gente se questiona, né, nas questões, e olha que com todo o nosso estudo de doutrina, quantas vezes a gente às vezes não para e fica nessas reflexões.
mas a gente precisa, né, a gente precisa fortalecer em nós essa confiança no Pai, essa certeza de um Pai que nos ama, que não vai nos deixar desamparado, que Ele vai, e como diz aqui Lacordaire, né, que havendo-nos concedido bens e os retirado, pode restituir-nos o que nos tirou, em perdê-los sem murmurar, caso apraze a Deus retirá-lo. Então, assim, que a gente confie, que a gente faça essa entrega. Claro que existe uma parte que é nossa, né? A gente não tem que ter aquela fé passiva, mas tem que ser aquela fé ativa. Mas a gente precisa ter fé, né? Ele fala uma palavra aqui também que é o murmurar, né? A gente, a gente tem esse hábito de murmurar, está muito relacionado a uma rebeldia, né, do espírito. A gente murmura, a gente que é uma insubmissão à vontade de Deus. A gente fica nos nossos, às vezes não falamos, mas os nossos pensamentos ficam tendo esses questionamentos muitas vezes, né? Quando, e aí Lacordaire diz assim, quando Deus nos desferir um golpe, não esqueças nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Essa frase, assim, ela é fundamental. A consolação vai vir, mas nem sempre ela vai vir do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que a gente necessita. Ter olhos de ver, né? Mudar o ponto de vista, ter olhos de ver como essa consolação está se apresentando, esse é o grande desafio nosso, né? A gente precisa perceber os mecanismos que o Pai está nos oferecendo de oportunidades. Muitas vezes ele nos convida, né, nessa consolação a renúncias, a escolhas, a mudanças, né? Quando na passagem evangélica Jesus falou assim, né, que Maria ficou com a melhor parte, são aqueles valores do espírito que não se perde. Então, assim, as conquistas do espírito diante das nossas, todos nós estamos enfrentando, né? Sejam de alguma maneira das dores, dos desafios. Quando a gente consegue pegar essa situação, aprender aquilo que o Pai quer nos oferecer de aprendizado, né? E sublimar isso, retirar da dor, né? O aprendizado, a gente consegue se desprender da matéria e alcançar esses valores que Maria, né, representa nessa passagem evangélica. Então, que a gente possa, né, já está faltando aí uns minutinhos para a gente encerrar, né, que a gente possa pegar a parte, né, que assim, na conquista dos valores espirituais, cada um de nós, a gente vai conquistar essa compreensão, né, da vida futura, fortalecendo a fé, cada um no seu tempo, mas que a gente possa estar atento às oportunidades a riqueza que cada um de nós tem, né? Seja ela nas moedas, nos bens, mas principalmente nos valores, nos talentos, naquilo tudo que o Pai nos ofereceu da nossa caminhada, que a gente possa utilizar com propriedade, que a gente possa dar bom uso, que a gente possa se desprender do terra a terra e servir a Deus. Porque não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. A própria capítulo, não se, né, Jesus não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Então, assim, a gente identificar quanto eu ainda estou aprisionado a Mamon. Porque nós estamos ainda, sim. Mas o quanto que eu já identifico isso, o quanto que eu me esforço para que nas oportunidades eu sirva a Deus. No item 15, só para a gente não deixar de colocar, né, que foi uma das situações, de São Luís, em 1860, ele faz uma pergunta, se a riqueza mesmo, né, dos bens materiais, que às vezes muitas riquezas, se elas são transmitidas aos descendentes. E aí a resposta de São Luís é interessante, é rica e
e complementa e vai de encontro a tudo que a gente está estudando aqui. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, e pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Ou seja, nós somos, né, o Pai sabe, ele nos oferta os talentos, seja da riqueza material, seja de tudo aquilo que a gente já recebe para servir a Deus. Ele pode nos tirar determinadas situações, principalmente as materiais, se ele achar que aquilo ali é aquele, nós somos usufrutuários, nós não estamos dando bom uso. Então, que nós possamos, né, nessas reflexões que foram colocadas no desprendimento, que a gente possa parar, refletir e dizer o quanto eu ainda estou prisioneiro da matéria, o quanto que eu ainda me vejo servindo a Mamon, ou o quanto que o que eu posso fazer e quais são as oportunidades que estão sendo ofertadas para que eu sirva a Deus, que eu possa, né, realmente dar bom uso, que eu possa estar atenta para perceber os momentos que o convite é feito, porque ele é feito para todos nós, né? Então, assim, é sempre agradecer as oportunidades de reflexão, é sempre agradecer o evangelho que é sempre atual, porque são momentos únicos, que nós possamos estar assim atentos. Quando é que nós somos Maria, quando é que nós somos Marta? Voltando, né? O convite de Jesus está aqui, né? Nós estamos recebendo ele, cada um do seu lar, nós estamos hoje pensando nele, nós estamos pensando, mas o que eu estou fazendo com tudo isso que eu estou tendo a oportunidade de refletir, né? Que a gente possa realmente nos esforçarmos, que nós não estamos sós, e como Lacordaire falou, né? A união sincera entre os espíritos. Então, existe um amparo imenso e existe um investimento enorme para que a gente possa cada vez mais ser úteis e cada vez mais estar mais próximos do Pai. E, né, que nossas palavras finais possam ser realmente de agradecimento, que todos possam sentir o meu abraço fraterno, abraço para a Rose, pela oportunidade de mais um estudo. Tá? Obrigada a todos. Agradecemos a nossa irmã Ana pelas suas reflexões, por ter aceito o nosso convite e que possamos refletir bastante sobre tudo isso que a nossa irmã nos trouxe do Evangelho. Bem, antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, quero lembrar a todos que amanhã, às 16 horas, terá início o estudo desta obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, Profilaxia e Terapêuticas Espíritas. Encerramos o estudo do Livro dos Médiuns e vamos dar início amanhã, sexta-feira, às 16 horas, ao estudo dessa obra. Às 17h10, vai iniciar as Parábolas de Jesus. E às 18h30, o curso de Nosso Lar, né? Livro que nós já estamos estudando. Então, o horário foi antecipado em 1 hora. Então, que possamos estudar essa belíssima obra de Sueli Caldas Schubert. Então, para encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para o meu irmão William fazer a nossa prece de agradecimento. Parece que ele está com frio. Parece. A sua terra está muito fria, William? Liga aí. Aqui em Petrópolis também. Agora está. Tá 8 graus. Nossa, 8 graus. Está previsto amanhã 6 graus. Realmente. Qual a cidade? Curitiba? Curitiba. Curitiba. Isso aí. Eu vou fazer aqui a prece rapidinho, porque muita gente, tá bom?
Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Agradecer por mais esse estudo. Agradecer a nossa amiga Denise pela oportunidade de transmitir essas maravilhas do Evangelho de Jesus. Possamos, através desses ensinamentos, receber a luz necessária à nossa reforma íntima, para que possamos atingir o local que todos almejamos, ao lado do Mestre. Possamos seguir em paz mais uma semana, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, meu amigo, e desejo uma boa noite a todos, bem quentinha, claro, né? E que possamos continuar estudando o Evangelho para a gente crescer e buscar nossa autoiluminação. Ó, um beijo no coração de todos. Boa noite. Beijo, Um abraço, obrigado, irmãos. gente. Boa noite, um abraço a todos. Obrigada, amiga Denise Mendes, Maria Inês. Tchau, gente. Fiquem Tchau, tchau, tchau. bem. Tchau. Um Deus abençoe abraço. todos. Um abraço.